Fala, Doc, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula de endocrinologia. O meu nome é Giovana e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o tratamento medicamentoso do diabetes mellitus. O que a gente vai conversar hoje, então? A gente vai aprender a como iniciar e como conduzir o tratamento do DM2, quais são as metas e objetivos do tratamento da diabetes, entender a ação e os efeitos das seguintes classes de medicamentos: biguanidas, sulfonilureias, glitazonas, incretinomiméticos, inibidores de SGLT2, glinidas, acarbose e insulina. E vão aprender também quando utilizar cada classe de medicamento. Questãozinha clássica de início de aula: assinale o que for incorreto sobre o mecanismo de ação dos remédios da diabetes. A. Biguanidas reduzem a produção hepática de glicose. B. Glitazonas reduzem a resistência à insulina. C. Sulfonilureias aumentam a secreção de insulina. Análogos de GLP-1 reduzem a absorção intestinal de glicose. Qual que você marcaria? Lembrando que ele está pedindo a incorreta, hein, Doc? Bom, tratamento da diabetes mellitus tipo 2, então. Para início de conversa, a gente precisa ter mudança de estilo de vida. Não adianta nada ficar dando medicamento para o paciente se ele não conseguir consertar a alimentação, fazer exercício físico. Então, assim, mudança de estilo de vida é o primeiro passo do tratamento da diabetes. E a gente vai sempre associar, a não ser que o paciente tenha alergia ou alguma restrição, metformina 500 a 200 mg por dia, 1 a 3 vezes ao dia, como tratamento inicial da diabetes, tá? A princípio, é isso. E depois, ao longo da evolução desse tratamento, a gente vai associar 1 ou 2 medicamentos de outras classes, se for necessário, e em último caso, a gente vai associar insulina. Beleza, Doc? Esse seria o esqueminha inicial de tratamento da diabetes. Qual que é a meta do tratamento? Geralmente, a gente vai buscar atingir ali a hemoglobina glicada ao redor de 7% para adultos e para não gestantes. E aí, quando a gente vai falar de idosos que estão mais frágeis, é mais difícil atingir a meta. Às vezes, é até perigoso atingir essa meta pelo risco também de dar hipoglicemia demais no paciente. A gente pode dar uma afrouxada na meta e colocar para 8,5 de hemoglobina glicada. Beleza, Doc? E também, tratamento é para prevenir as complicações da diabetes, que vocês já devem saber que são bem graves, são muitas, e otimizar a qualidade de vida do paciente com diabetes mellitus. Esse esqueminha aqui é bem legal para a gente entender como é que funciona o passo a passo do tratamento da diabetes. Então, a gente vai ter um paciente diagnosticado e vai ver, então, a hemoglobina glicada. Diagnosticamos que ele tem realmente diabetes, com os critérios diagnósticos que vocês já aprenderam na outra videoaula. A gente vai educar ele a respeito da doença, vamos ter que fazer uma mudança nutricional, atividade física e associar a metformina. Beleza, Doc? Em paralelo a esse tratamento inicial, vamos fazer o rastreio das complicações de retina, de rim, de neuropatia, beleza? Complicação vascular, vamos fazer o rastreio que é necessário. E vamos tratar as outras comorbidades que ele vai ter em associação, como, por exemplo, dislipidemia, pressão alta, obesidade, doença cardiovascular, beleza? Depois de um determinado tempo, vamos rever a hemoglobina glicada. Continuou ruim, o que a gente vai fazer? Associar outra classe de medicamento à metformina, beleza? Mantém todas as outras medidas de mudanças ambientais, mas associa outra classe de medicamento à metformina. Qual classe? Vai depender do paciente e é isso que a gente vai ver daqui pra frente. Beleza, associamos outra classe, manteve hemoglobina glicada alta, ok? Ou a gente pode dar metformina com outras classes de medicamento oral ou associar a insulina, beleza? A gente vai ver quais critérios são necessários também para associar a insulina nesse paciente. E assim por diante, é um tratamento individualizado e a longo prazo, né, Doc? Começando pela clássica, então, a metformina, ela faz parte da classe das biguanidas, que são hipoglicemiantes orais. E o que as biguanidas fazem, né? Elas aumentam a atividade da AMPK. Beleza, é uma enzima ali que a gente não vai focar muito no que ela faz. O que a gente precisa saber é que ela aumenta a sensibilidade à insulina no fígado, beleza? E assim, ela reduz a produção hepática de glicose, ela aumenta a captação muscular de glicose,
Só que a metformina pode dar sintomas gastrointestinais. Então é importante orientar o paciente ali que nas 2, 3 primeiras semanas ele pode ter bastante sintomas gastrointestinais, mas não é para ele parar a medicação só por causa disso. Depois, a longo prazo, tende a melhorar. Beleza, Doc? Já as sulfonilureias, elas agem um pouquinho diferente. Principais exemplos: glicazida, glibenclamida, glimepirida. São outra classe de hipoglicemiantes orais. E as sulfonilureias, elas estimulam a secreção de insulina no pâncreas, porque elas se ligam nos canais de potássio das células beta-pancreáticas, inibindo esses canais, tá? Já vamos entender com base na imagem o que está acontecendo. E as sulfonilureias, elas foram ali comprovadas que elas conseguem fazer redução do risco de complicações microvasculares. Mas como é que elas agem, então? A gente tem as sulfonilureias aqui, agindo nesses canais de potássio, beleza? Elas inibem os canais de potássio. Só que o potássio, a gente consegue ver nesse esqueminha aqui, ele é necessário para despolarizar canais de cálcio. E esse cálcio é necessário para a gente conseguir fazer a exocitose da insulina de dentro da célula beta-pancreática. Então, se a gente bloqueia um canal de potássio que tira o potássio de dentro da célula, a gente tem mais potássio sobrando dentro da célula. Então, vai ter mais potássio despolarizando mais canais de cálcio. Então, vai ter mais exocitose de insulina, beleza? Então, vai ter realmente um aumento da secreção de insulina. Glitazonas, principal exemplo, pioglitazona, é um outro hipoglicemiante oral que aí age aumentando a sensibilidade à insulina nos músculos, nos adipócitos e nos hepatócitos. E aí, então, vai desencadear todo o efeito ali da insulina nessas estruturas, fazendo o tratamento da diabetes para o paciente. Incretinomiméticos. Essa classe de medicamentos está bem alta agora, tá? São medicamentos que aumentam, direta ou indiretamente, os níveis do GLP-1, né? Ou mimetizam esse aumento dos níveis de GLP-1, que mimético seria mimetizar as incretinas, que o principal exemplo seria o GLP-1. Existem duas classes de incretinomiméticos. Os inibidores da DPP-4, tá? Sitagliptina e linagliptina, que essa enzima DPP-4 é a enzima que destrói as incretinas. Então, se você está inibindo a enzima que destrói, você está aumentando a quantidade de incretinas. Então, é um aumento direto nesse caso. E temos os agonistas do receptor de GLP-1, como liraglutida e semaglutida. É o famoso Ozempic, que está bombando agora, né? Então, ele age como se a gente tivesse mais GLP-1. Ele é um aumento indireto aí do GLP-1, porque ele está agindo no receptor de GLP-1 como se ele fosse um GLP-1, beleza? E o GLP-1, a gente já vai ver que ele aumenta a síntese e a secreção de insulina também, reduz o glucagon e produção hepática de glicose, ele age no aumento da saciedade, então é bom para paciente que está aí com dificuldade de perder peso, né, paciente obeso, e reduz o risco cardiovascular. E a gente pode ver na mesma imagenzinha de antes, aqui ó, as incretinas agem na via do AMP cíclico, facilitando também a exocitose de insulina, tá? Então aumenta os níveis de insulina também. Outra classe de medicação oral para diabetes, os inibidores de SGLT2. Exemplos: dapaglifosina, empaglifosina. Não se pilhem tanto no nome dos remédios, tá, docs? Isso aí ao longo do tempo a gente vai pegando com a prática, mas é importante entender o que cada classe faz. Os inibidores de SGLT2, eles impedem a absorção de glicose no túbulo proximal por meio da inibição do receptor SGLT2. Então, como a gente pode ver aqui nessa imagem, ó, a maior parte da glicose é absorvida pelo SGLT2, 90%, aqui nos túbulos renais, né? Então, se a gente inibe essa reabsorção, o que vai acontecer? A glicose em excesso vai sair no xixi, então a gente vai ter glicosúria, beleza? Inibidores de SGLT2 também estão relacionados com redução de eventos cardiovasculares e redução de desfechos renais. As glinidas, outra classe de medicamentos. Exemplos: repaglinida e nataglinida. Elas estimulam a produção endógena de insulina no pâncreas pelo mesmo mecanismo das sulfonilureias, beleza? Bloqueiam os canais de potássio, favorecendo a quantidade de potássio dentro da célula, que vai favorecer a quantidade de cálcio e vai fazer a exocitose de insulina. A carbose, aí é um mecanismo totalmente diferente. A carbose, ela retarda a absorção intestinal da glicose e dos carboidratos em geral. Então, seria
Aqui, sem a carbose, né, a absorção normal dos carboidratos, e aí quando a gente coloca a carbose, diminui bastante a absorção dos carboidratos, consequentemente de glicose. Tópicos importantes que a gente precisa entender. Se o paciente tem doença cardiovascular, insuficiência cardíaca ou doença renal, a gente vai associar a metformina inibidores de SGLT2 e ou agonistas do receptor de GLP-1, beleza? Porque são as duas classes de medicamentos que comprovadamente reduzem problemas cardiovasculares e renais, beleza? Quando que a gente vai dar insulina para esse paciente? Se a glicemia dele estiver maior ou igual a 300, se a hemoglobina glicada dele estiver maior ou igual a 10%, se ele tiver muitos sintomas, principalmente perda de peso, aí a gente vai considerar associar a insulina no tratamento. Beleza, Doc? E as insulinas, então, para a gente relembrar, existem diversos tipos de insulina, né? Cada vez mais estão sendo desenvolvidos tipos diferentes e compostos de insulina, mas tem a insulina de ação intermediária, de início ali em 2 a 4 horas, principal exemplo, insulina NPH, de ação longa, ultralonga, duração de 20 a 42 horas, a glargina, principal exemplo, ação rápida de 30 a 60 minutos, principal exemplo, insulina regular, ação ultra rápida de 5 a 15 minutos para fazer efeito, principais exemplos, Asparte e Lispro. Lembrando que a combinação vai ser individual para cada paciente, beleza? E a gente tem que avaliar paciente por paciente para fazer o melhor tratamento possível para o que ele está precisando, para os níveis de hemoglobina que ele está precisando, e é isso. Bora revisar os flashcards, então? Qual medicamento de primeira escolha para o tratamento da DM2? Metformina. Qual medicação diminui a absorção intestinal de carboidratos, podendo ser usada para tratar diabetes mellitus tipo 2? A carbose. Quais são as drogas incretinomiméticas? São os análogos de GLP-1 e os inibidores de DPP-4. Quais drogas comprovadamente contribuem para a redução da mortalidade cardiovascular e hospitalização por insuficiência cardíaca? Insuficiência cardíaca é inibidores de SGLT2. Qual é normalmente a meta de hemoglobina glicada a ser alcançada no tratamento da DM2? 7%. Resposta da nossa perguntinha do início. Qual que está incorreta, né? Biguanidas reduzem a produção hepática de glicose? Sim. Glitazonas reduzem a resistência à insulina? Sim. Sulfonilureias aumentam a secreção de insulina? Sim. Análogos de LP1 reduzem a absorção intestinal de glicose? Não, isso aqui é a carbose, certo? Então a resposta era a letra D. Como que cai na residência? Homem, 57 anos, trabalha como analista de sistemas sem comorbidades, tem um diagnóstico de DM2. Pode-se afirmar que o objetivo do controle glicêmico, de forma geral, não é um idoso, não é um caso específico, é um caso comum, é manter o nível de hemoglobina glicada inferior a 7%. Beleza, Doc? Bem fácil essa daí, né? Bem simples. Resumo da nossa aula, então. O tratamento da DM2 deve iniciar com metformina e mudanças no estilo de vida. A meta de tratamento gira em torno de uma hemoglobina glicada de 7%. Pode-se associar uma ou duas classes diferentes de medicamentos no tratamento inicial, a depender do paciente. Lembrando que quem tiver doença cardiovascular, renal, a gente associa o inibidor de SGLT2 ou os incretinomiméticos. Deve-se utilizar incretinomiméticos ou inibidores de SGLT2 em pacientes com doença cardiovascular e renal. A insulina é utilizada em casos de falha no tratamento ou glicemia maior ou igual a 300, hemoglobina glicada maior ou igual a 10% e sintomas marcantes, principalmente perda de peso. Essas são as referências da nossa aula. Muito obrigada e até a próxima!